Olá Carla, obrigada por teres aceito o nosso convite. A Carla Gouveia é Executive Coach e fundadora da Healthy Change. É sobre este projeto que nos vais falar, mais em concreto do Purpose Mining Game. Foste tu que trouxeste este conceito para Portugal, és a única pessoa certificada no nosso país para o aplicar e começo por te pedir para nos explicar em que é que consiste este jogo. Olá Leonor, obrigada à Human Resources pela oportunidade de estarmos a ter esta conversa e fundamentalmente também presencial porque tem outro gosto, temos aqui a possibilidade de estarmos em conjunto com os devidos distanciamentos. É verdade, eu sou a única embaixadora em Portugal para o Purpose Mining Game para o mundo corporativo. Existe uma comunidade de Purpose Miners no mundo, principalmente no Brasil, porque o jogo nasceu em 2017, foi lançado e criado em 2017 e a sua fundadora está no Brasil e foi de uma forma completamente remota que eu desde o último ano tenho vindo a investigar e a estudar e a aplicar esta metodologia que vem através de um jogo. É uma experiência em termos de vivenciais, ou seja, o jogo é uma vivência, é um quebra-barreiras em termos de comunicação, é um motivador da interação e é um ativador do trabalho em equipa. O jogo pode ser jogado completamente online, 100% remoto, mas também pode ser jogado presencial, apesar de termos aqui, como temos aqui o tabuleiro físico. Então, temos essa possibilidade de 100% online, 100% físico ou um misto. Em termos de empresas e no mundo corporativo, porque também é neste conceito e neste enquadramento que viemos a ter esta conversa, não é? Para as pessoas, nomeadamente, que nos estão a ouvir e que têm um papel ativo nas empresas. Isto traz um grande benefício para as empresas, por exemplo, em processos de fusão de culturas. Muitas vezes as empresas, eu tenho um exemplo real de uma empresa que solicitou o apoio no sentido de desenvolver este jogo. Porquê? Porque ele era um processo de fusão, uma fusão criada e nascida nesta situação pandémica e com pessoas com culturas completamente diferentes. Então, há que criar uma identidade de equipa, uma identidade corporativa, uma identidade do coletivo, porque o jogo pode ser feito individualmente, coletivamente ou corporativamente. Coletivamente, porque basta existir um grupo com algumas características para ele poder ser aplicado. E, portanto, trata de descobrires o teu propósito, ou o propósito de um coletivo, ou o propósito de uma equipa, ou o propósito de uma empresa. Já vamos perceber um bocadinho melhor como é que se faz essa distinção, mas queria perceber como é que funciona este jogo. Isto é género um teste que dá logo algum resultado, pressupõe algum acompanhamento? Como é que... Não é um teste, ok? É um jogo. É um jogo porque tem perguntas, porque tem respostas, porque tem um conjunto de recursos e de algumas regras que permitem a sua dinamização. Porque é que é um jogo com muita fundamentação teórica por detrás. É um jogo que tem uma investigação das mais diversas teorias, desde o coaching evolutivo, de um senhor chamado Richard Barrett, que trabalha no fundo valores, necessidades, como da filosofia, que tem um psicólogo e um filósofo humanista que trabalha o tema das virtudes, ou seja, tens aqui uma componente científica bastante grande. Eu só elenquei aqui duas pessoas, mas existe muito mais, nomeadamente a teoria do flow, de um psicólogo húngaro, e é por isso que aparece a gamificação do jogo. É porque tu atinges um estado de flow que tem a ver com o estado da satisfação e de motivação e de prazer mais rápido. Então, o jogo acaba por ser uma forma dinâmica, divertida
e interativa de tu atingires esse estado de flow. E, portanto, isto é para dizer que a base do jogo é uma base realmente científica, cruzando muitas teorias da psicologia, à biologia, à componente da neurociência. Então, eu também me dediquei um bocadinho no último ano a estudar esses pressupostos e esses alicerces para identificar como é que ele poderia efetivamente ser útil do ponto de vista do desenvolvimento profissional, não é? É exatamente isso que eu te ia perguntar. Que resultados é que pode esperar quem fizer este jogo? Como é que isso pode ser útil para o seu desenvolvimento? É útil para o desenvolvimento porque o jogo vai à tua essência, à tua razão de ser, à tua razão de existir. E eu acredito que nós somos tão melhores profissionais quanto melhor nos sintamos com nós mesmos. Então, é como se tivesses aqui um conceito de prosperidade de ti e do meio que está à volta, não é? Que está à volta. Significa o quê? Que significa que se tu estiveres mais conectado com aquilo que são o teu gosto, com as tuas paixões, conheceres-te melhor. A questão aqui há duas palavras que eu acho que são chave. Autoconsciência e autoconhecimento. Ou seja, apostas no desenvolvimento profissional, mas também apostas no desenvolvimento profissional através do desenvolvimento da tua pessoa, porque nós somos um ser com múltiplos papéis. Não é? Tu, por exemplo, és amiga, vizinha, eu sou vizinha, amiga, companheira, mãe, cuidadora, enfermeira quando precisas, portanto, ou seja, todos nós temos um conjunto de papéis. E tu tens um conjunto de papel, também o papel da carreira, também o papel profissional. Ao fazeres essa jornada, e portanto o propósito, e também é importante o significado do propósito para cada um de nós, ou seja, antes de saberes e descobrires qual é o teu propósito, tens que saber o que é que ele significa, o que é isso do propósito. Portanto, começas por aí. O que é propósito para ti? E este jogo dá-nos o propósito ou ajuda-nos nesse caminho para? Porque o jogo é uma coisa... O jogo não é mágico. Exatamente. O jogo não é... O jogo está não é... no tempo, não é? Uma coisa que Sim. faz ali... O jogo não é magia. Tu não tens aqui uma bola de cristal e agora descobriste e vamos resolver todos os problemas da nossa vida ou das nossas empresas. Não. O jogo e a descoberta... O jogo dá-te a possibilidade de descobrires o propósito. Tu descobres o teu propósito, descobres o propósito da tua equipa, descobres o propósito do teu coletivo de pessoas ou da tua empresa. E é uma jornada, é um processo, não é uma lógica de ter um objetivo ou ter uma meta, é um processo de autoconhecimento e de exploração de algo que tem a ver contigo, com os teus gostos, com as tuas paixões, com as tuas virtudes, com as tuas competências, com os teus dons. Então acabas por teres a descoberta. Ao descobrires isso, não resolves os problemas todos. Ao descobrires isso, permites-te conectar-te melhor, sentir-te melhor contigo mesma e, obviamente, ao sentirmos melhores connosco, nós somos melhores profissionais e melhor em qualquer um dos papéis que nós façamos na nossa vida. É como se tu tivesses a roda da vida, mas aqui podes criar a roda do propósito e perceberes quão mais longe ou quão mais perto tu estás de cada um dos vértices, de cada uma dessas vertentes da tua vida e podes começar a fazer escolhas, ou seja, conectas do ponto de vista das escolhas e das decisões que vais tomando. Então vais começando a te aproximar nesse caminho. E eu acho que isso é o grande benefício para o desenvolvimento, o impacto do ponto de vista do desenvolvimento profissional. E como começaste logo por sublinhar, isto tanto pode ser individual como coletivo, como aplicado ao mundo corporativo, que é de facto aquele que é o teu objetivo. Mas que diferenças fundamentais é que se encontra aqui no jogo jogado, passo o pleonasmo, de forma coletiva ou no ambiente de empresa, porque é um propósito, pode ser descoberto assim para o nível coletivo, é individual, como é que funciona aqui? Que diferenças é que existe fundamentalmente? Bem, o facto do jogo ser jogado individualmente, porque és tu
como pessoa que jogas, só precisas. Temos um canário a fazer aqui um barulho de fundo, que ele canta, é tenor, portanto, ele é tenor, então Veio aqui a brilhantar a nossa veio cá a brilhantar a nossa conversa. Então, estavas-me a perguntar quais são as diferenças do jogo em termos da parte individual, da parte coletiva. E acontece é que, para que tu consigas, portanto, há uma premissa, que é, para que seja possível a descoberta do propósito, tem que haver uma partilha de alguns pressupostos, de alguma história, de alguns elementos comuns que caracterizam esse coletivo. Esta é a única premissa. A partir de que pode ser o indivíduo, pode ser o tal coletivo que é um grupo, pode ser uma equipa. Ou seja, isso significa que tu, apesar de jogar individualmente, não é? Desde que te vais beber à cultura do grupo onde estás inserido e vais buscar de dentro para fora, porque é que se chama Purpose Mining Game? Porque ele minera, é como se fosse uma mina, é como se tu fosses aprofundando das camadas de um nível mais básico, mais do piloto, chamado piloto automático, que nós usamos, a algo que vais tomando mais consciência e que vais trazendo ao de cima. Portanto, apesar de significar que tu, apesar de estares a jogar individualmente, a verdade é que, ao teres essa experiência, tu podes fazê-lo com o propósito desse grupo ou dessa equipa. Okay? Ou seja, o resultado desejado é tanto o propósito individual como coletivo. Certo? Sim, ou seja, o vértice do ponto de vista das empresas, tu podes. Eu tive um exemplo de uma empresa que apostou e que cá em Portugal já, que quis dar, no âmbito do programa que eles tinham de desenvolvimento pessoal e profissional, na sua oferta formativa, ofereceram a um grupo de colaboradores que se pudessem candidatar no sentido de quererem viver a experiência. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que, na altura, eu agradeci no sentido do impacto individual, porque no fundo era uma oferta da empresa às pessoas. E porquê é que eu estou a falar deste caso concreto? Porquê? Porque no final tinha X vagas e houve mais candidatos às vagas que existiam e, portanto, a empresa teve que priorizar. Porquê é que isto tem significado e porquê é que eu estou a falar sobre isto? Simplesmente porque revela o impacto e a importância que hoje as pessoas dão àquilo que é ao seu autoconhecimento e ao explorarem mais e terem uma oportunidade de perceber melhor o sentido, para elas próprias, até do sentido do seu trabalho, não é? Acaba por ser também uma vantagem competitiva. Hoje, enfim, antes da pandemia ainda mais falava-se muito que o principal desafio das empresas tinha a ver com a atração e retenção de talento, e se as pessoas valorizam isso, pode ser também um argumento para as empresas, não é? E, por outro lado, e terá mais vantagens. Para além desta, consegues identificar outras vantagens que... Essa, sem dúvida, é uma das... tocaste na pedra, numa das pedras principais, que tem a ver, efetivamente, com fatores de retenção de pessoas e de colaboradores dentro das empresas. E as pessoas precisam, porque sabes que a situação pandémica também veio trazer algum questionamento sobre o significado do trabalho, sobre o sentido do que cada um estava a fazer naquele momento, o aqui e o agora, ou seja, porque o propósito trabalha muito o presente, vai buscar um bocadinho ao passado, projeta no futuro, mas é o hoje, e as pessoas hoje querem viver e estar e sentir de uma maneira diferente, querem sentir bem e querem não deixar realizadas, construindo. Então, uma das vantagens também é que tu crias equipas com mindset construtivo, porque tu começas-te a sentir melhor. E, portanto, é essa a razão pela qual, nesse caso, essa empresa fê-lo de uma forma como oferta individual, ou seja, propiciar às pessoas que se sentissem bem e pudessem explorar um bocadinho mais sobre elas mesmas. Agora, o processo de exemplo que eu te dei da fusão também é um exemplo de propósito de equipa, ou seja, explorares
o propósito da equipa, pela necessidade de criar uma identidade comum de pessoas que viveram e que têm experiências e culturas diferentes e acelera esses processos de integração. Portanto, eu diria, assim, resumidamente, vantagens, a retenção, o mindset construtivo, a comunicação. Eu acho que o tema da comunicação dentro das empresas é um tema, e eu tenho alguma experiência de alguns anos à frente de centenas de pessoas e, portanto, o tema da comunicação eu acho que é um tema fulcral e, portanto, isto promove a comunicação, que muitas vezes há silos e os silos continuam a existir e as nossas empresas não deixam de ser, a maior parte delas, muito tradicionais nessa vertente e, portanto, isto promove a interação humana, aproxima mais rapidamente as pessoas, quebrar barreiras. Porque quebrar egos também, eu diria, quase, arrisco-me a dizer quebrar egos, não é? Nomeadamente nos nossos líderes. Que acho que líderes com propósito são líderes mais conscientes, são mais conectados com as pessoas, conectam-se melhor com os outros, porque se sentem melhor com eles, não é? E se tiveres um propósito, isto não vais começar a fazer agora, de repente, não é possível viver sem propósito. Não, é possível, a maior parte das pessoas vive sem descobrir, sem consciência, não é? Vive sem propósito, é sem descobrir qual é o teu propósito, sem consciência do teu propósito. Vives, e há muita gente, e a maior parte delas vive nesse piloto automático. Agora, se me perguntares a mim, se eu tivesse tido a oportunidade, quando estive a liderar diretamente equipas, se eu tivesse feito este exercício, se me tivessem dado a oportunidade de eu descobrir o meu propósito e esta ferramenta, eu acho que poderia ter feito mais e melhor com cada uma das pessoas que trabalharam comigo e com quem eu trabalhei. E este conceito é mais aplicável, pensando agora aqui na questão das empresas e de como é que podem usar este conceito, aos líderes, ou faz sentido para todas as funções e para todas as áreas, ou achas que se deve começar pelos líderes por estes motivos que referiste? Eu acho... eu sou uma sonhadora, eu acho que a descoberta do meu propósito também passa por isso, que é, eu acho que se pode aplicar... sou uma sonhadora, mas sou uma sonhadora consciente e responsável. Porque acho que a minha experiência também me ditou isso. Então, eu diria que pode aplicar a toda a empresa. O que é que eu fiz este preâmbulo? Se pode aplicar a toda a empresa. Mas sim, eu diria que se pode aplicar a toda a empresa. Acho que os líderes têm muito benefício em trabalhar neste processo de autoconsciência e de autodesenvolvimento e de descoberta do propósito, porque eles têm um papel muito importante dentro das empresas. No fundo, eles são os timoneiros de tudo, nomeadamente nesta situação em que nós vivemos nos últimos daqui a bocado faz 2 anos, é impressionante. Nós sabemos que as pessoas precisam dessa proximidade, de sentirem esse contacto humano, da parte dos afetos. Há muita ansiedade, há muito medo, há muita insegurança e líderes com propósito são líderes também mais conscientes, mais humanos, no sentido de estão mais predispostos e mais capazes de ouvir o outro, porque a relação de ti não é descobres o teu propósito e está tudo ótimo para ti. Não, tu descobres, prosperas tu, mas prospera o meio que está à tua volta. E é nesse sentido que o propósito não existe isoladamente. Aliás, eu diria que não há propósito sem a ação. Okay? Uma coisa é tu descobres o propósito, mas depois tu vais agir, porque tu vais escolher, tu vais atuar em conformidade com isso em cada uma das esferas. Então, é na ação que se revela e que se vive o propósito. Não é só, eu agora tenho o meu propósito, declarei e já está. Então, se tu tiveres os líderes nesse contexto, eu acho que podes fazer um trabalho muito interessante junto à tua equipa. E acho que junto das várias equipas e co-construindo com aquele exemplo que eu dei, de dentro para fora, com
as características de cada uma das pessoas que compõem aquele meio, aquela cultura, ou aquele grupo, ou aquele coletivo, podes trabalhar e pensar qual é o propósito da minha equipa. Mas posso ser eu líder, ou eu líder e a minha equipa. Então, eu acho que esse bem-estar e essa realização beneficia todos e a verdade é que as teorias estão mais que estudadas e as pesquisas e os dados, o que é que nos dizem? Pessoas mais motivadas e mais satisfeitas geram melhores resultados e têm uma performance melhor. Então, se acreditamos, e eu acredito que isto é verdade, no sentido do impacto organizacional, se tu viveres mais conectada com o teu propósito ou com o propósito da equipa do qual fazes parte, vais-te trazer melhores resultados e vais-te sentir muito bem contigo mesmo e na relação com os outros. Isso no limite, se nesse caminho, para nos conectarmos com o propósito, o líder ou enfim, a pessoa que fizer descobrir que o seu propósito se calhar não passa por aquela empresa. Pode acontecer, não é? Temos exemplos, e agora se calhar durante esta época até mais, pessoas que acharam que o seu caminho não era por ali. Aliás, eu vou-te pedir depois, para terminarmos a nossa conversa, para partilhares o teu exemplo, porque também estavas no mundo corporativo durante vários anos e depois decidiste seguir outro rumo. Portanto, isto para dizer o quê? As empresas, ao fazer esta aposta, podem correr o risco, se calhar, de perder algumas pessoas no caminho, ou não? Olha, risco, eu acho que as empresas têm o risco de pessoas desmotivadas, pessoas infelizes, pessoas insatisfeitas, que acordam sem um sentido e sem vontade de trabalhar. Isso eu acho que as empresas têm um risco. Portanto, se no caminho a hipótese de não fazer nada ou não trabalhar este lado pessoal / profissional, a empresa não quer porque tem esse risco, eu acho que é exatamente o contrário. Ou seja, eu acho que se a pessoa não estiver bem e não se sentir feliz, não vai estar a contribuir e não vai ter um bom desempenho. E eu acho hoje isso mais evidente ainda, ou seja, as pessoas precisam disso e as empresas precisam disso. As empresas precisam de líderes sorridentes, líderes conscientes e sorridentes. Fazem muita falta esses líderes e menos de piloto automático. Então, eu acho que entre a vantagem e o risco, eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena correr o risco. Eu, se estivesse hoje no mundo corporativo, que não estou, e já falo sobre isso contigo e partilho esse teu desafio de eu te contar a minha... Como é que foi esse caminho? A minha história, porque é que estamos hoje a ter esta conversa, não é? Sobre o Purpose Mining Game e sobre o projeto Healthy Change. Eu penso que se eu estivesse no mundo corporativo, esta vivência, essa experiência vivencial, porque tu vives o jogo, não é? O jogo questiona-te, o jogo faz-te refletir. Estás a ver quando tu paras no tempo em que começas a falar alto e parece que as coisas se tornam mais claras e mais nítidas na tua cabeça e as peças começam a fazer sentido e a encaixarem-se sem esforço. É o mesmo conceito, ou seja, tu normalmente não fazes esse processo de forma estruturada. Pensas em determinados momentos, ou fazes reuniões de brainstorming, ou workshops, metes todas as pessoas no virtual ou no presencial a pensarem sobre o tema, mas não o fazes com um fio condutor, com uma forma estruturada, pensada e com suporte, que eu acho que esse também é outro tópico que é importante. Tu tens o jogo, mas depois existem programas de mentoria, para haver o acompanhamento total, seguimento do processo para que as pessoas possam depois chegar ao plano de ação e a processos de aprendizagem, porque isto é uma jornada, é um caminho, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, por isso não é uma meta e não é um objetivo, não é um teste, não é uma resposta certa, mas é um caminho. Pedia então, Carla, para partilhares connosco como é que tu fizeste este caminho, porque o teu exemplo é ilustrativo do que é que se consegue, do que é que se pode também alcançar e, portanto, procuraste o teu propósito e achaste? Sim. E é isso que faz com que estamos aqui hoje? Sim, achei. Eu partilhei com algumas pessoas
no 2020, que foi o meu ano sabático, ou seja, eu decidi deixar o mundo corporativo e fazer um ano sabático, um ano de aprendizagem, de voluntariado, de viagem, um bocadinho de viagem interior e exterior. E em março o mundo parou e eu deixei fluir. Comprometeu a parte do viajar só, pelo menos. Viajar, do voluntariado do ponto de vista mais além fronteiras, mas por outro lado foi um momento de reflexão e eu deixei fluir. Ou seja, eu não parei o processo do ano sabático, então acabei por lancei-me a um projeto pessoal, acabei por criar um site, depois uma marca e hoje tenho a minha empresa, a Healthy Change. Comecei em simultâneo a investigar o tema do propósito, a investigar, a ver qual era a base científica que estava por detrás. Toda a gente falava muito, e tem-se vindo a falar muito sobre o propósito, e eu considerei que ele teria a ver com tudo aquilo que eu perspectivava, a forma do momento atual que eu estava a viver, naquele momento, e que continuo a viver. Portanto, eu encontrei, acho, uma versão melhorada de mim mesma, sabes? Quando tu sentes que as peças fazem sentido, quando tu te sentes que descobres e descobri o propósito neste conceito. Eu também tenho que partilhar o propósito, porque tem tudo a ver com aquilo, o meu propósito tem tudo a ver com aquilo que eu faço hoje, com o meu momento atual de vida. E o meu propósito é construir uma comunidade consciente e sorridente, cheia de energia. Portanto, esta foi a declaração do propósito. Eu comecei a pensar como é que o podias concretizar? Como é que eu poderia concretizar e como é que eu faria com que ele refletisse a pessoa que eu sou hoje. Eu não sou uma pessoa diferente. A minha essência estava lá. Eu sou uma pessoa mais consciente. Então eu tenho escolhas mais conscientes. Algumas também, quando eu fiz o ano sabático, arrisquei, mas foi uma consciência responsável. Portanto, ou seja, tu não mudas a tua vida, não precisas de mudar a tua vida de um dia para o outro. Agora, as escolhas que vais fazendo, a forma como vais vivendo, a forma mais grateful, que dizem, não é? Os ingleses dizem o grateful, que é gratidão, no sentido com que fazes as coisas, tem um sabor espetacular. Então, numa época destas de pandemia, poderes pôr ao serviço das outras pessoas, fazeres com que elas possam fazer também este caminho e esta jornada, quer no individual, quer no coletivo, eu acho que promove pessoas mais equilibradas, no sentido mais conectadas consigo e que vivam de uma forma mais sustentável. Ou seja, eu quase que diria que posso contribuir para construir um mundo com mais significado e com mais propósito. Boa, muito obrigada, Carla, pelo teu tempo. Obrigada eu, Leonor, pela oportunidade e até breve. Obrigada.